Sejam bem-vindos ao canal Livre desta tarde. Nós vamos discutir hoje aqui, com a sua participação em casa, na rua, otimismo e pessimismo. É evidente que a gente não vai ficar muito preso aqui ao dicionário. O dicionário do Aurélio diz o seguinte, que o otimismo é a doutrina filosófica segundo a qual tudo corre no mundo do melhor modo possível. Tudo vai bem. Atitude em face dos problemas humanos ou sociais que consiste em considerá-los passíveis de uma solução global positiva, do que resulta em gerar uma posição ativa e confiante. O pessimismo, segundo o mesmo dicionário, é uma disposição de espírito que leva o indivíduo a encarar tudo pelo lado negativo, a esperar tudo de pior, doutrina segundo a qual o mal predomina sobre o bem, valendo mais não ser do que ser. Por exemplo, o que é uma página de jornal? Aqui está, por exemplo, que nós vamos falar aqui se os jornais são pessimistas. Isso aqui é o Jornal da Tarde da sua edição de hoje. Então aqui fala que a Sena vai pagar um bolão de 40 mil, o supermercado não está mais barato, no PT temporada de caça à convergência, notícia política, e aqui fala que nós temos uma ministra da Economia, que é a dona Zélia, que está aqui. Aqui está o Gorbachev, aqui, Lituânia, e aqui está o herói. Aqui está o nosso futuro presidente, Collor de Mello, que faz um Cooper na floresta do Castelo d'Artigny, onde se hospeda a 200 quilômetros de Paris. Ele sai lá do d'Artigny, que deve ter um oxigênio maravilhoso, para a poluição do Brasil. Aliás, nós temos um programa aqui essa semana em que um técnico dizia o seguinte, que correr, fazer Cooper aí com esse monóxido de carbono, isso é pior do que o negócio do cara que vai de Ibirapuera, os negros aí de mulher de 29, 30, que começa a aparecer a coisa, a mulher vai lá de manhã, diz que homens de 39, 40, começam a entrar na fase de mudança, aí resolve correr lá no Ibirapuera, né? Esse negócio de correr aqui não. Mas, evidentemente, o presidente está otimista aqui, hein? Ele está otimista. De qualquer forma, nós estamos vivendo uma época em que esse otimismo pode ser avaliado. Vamos ter um novo governo eleito pelo povo, né? As atenções do Brasil se voltam para isso. Qual é a nossa posição perante isso? Nós somos um povo otimista, somos um povo pessimista, é bom, é ruim? Para discutir esse assunto, nós trouxemos aqui gente bonita e inteligente. À minha direita está o Dr. Jorge Cunha Lima, escritor e empresário, dono da agência de publicidade ADEX. Depois eu vou falar sobre isso. Ex-secretário da Cultura do governo Montoro, ex-presidente da Fundação Casper Libero. A Lilian Mello Bomeni, que é empresária do ramo de turismo e hotelaria em Búzios, né? Não tem nenhum motivo para ser pessimista. Ela mora em Búzios, pô, né? Ela mora lá na Cabana Búzios Empreendimentos Turísticos Limitada. Né? Tem nenhum motivo. A doutora Terezinha Tomé Batista, que é psicóloga, e que vai analisar a gente aqui, né, essas posições. O Caio Fernando de Abreu, que é escritor, que também tem uma posição sobre o assunto. O doutor Enéas Ferreira Carneiro, que está aí montando um partido político, está expandindo, no processo de expansão. Os senhores o conhecem muito bem, é cardiologista, professor de eletrocardiografia no Rio e aqui em São Paulo. E ex-candidato à presidência da República. E a Virgínia Novick, que é modelo, e que faz um grande sucesso aí na televisão, fazendo os anúncios, uma campanha, uma sequência com estilo todo próprio das lojas Marisa do meu amigo Bernardo. Pois bem, isso colocado, o Dr. Jorge Cunha Lima diz que ele é otimista. Ele diz assim, eu sou otimista porque a vida é... Não fica nenhum, o Jorge é muito mais bonito que eu. Sou otimista porque a vida é ótima, a situação econômica ruim do país pode ser atribuída a pessimistas que especulam e ganham dinheiro com isso. Agora vamos ver aqui a minha amiga Lília, lá de Búzios. Ela diz, eu acredito que o povo está muito pessimista porque ele não tem conhecimento do que pode acontecer, apesar do brasileiro tem como característica o otimismo. Eu, como empresária, diz a Lília, acredito que a situação financeira do país tende a melhorar com o decorrer dos meses. A nossa psicóloga, Terezinha, diz assim, defino tanto o pessimismo como o otimismo, condições internas das pessoas que as levam a destacar, na realidade, alguns dados positivos e animadores ou dados negativos e desanimadores no caso do pessimismo. O Caio, escritor, diz assim, otimismo para mim é uma questão de fé dentro da gente e o pessimismo é a falta de acreditar em alguma coisa. O Enéas, doutor Enéas, diz assim, eu sou otimista, acredito no homem, no fundo de cada ser humano existe a verdade, é só uma questão de fazê-la vir à tona. A Virgínia diz, nós somos o que pensamos. Se você pensa positivo, as coisas boas acontecem. A Marta já está, a minha, esperando lá? Tá bom. Então, esta é uma posição rápida, bem curtinha, bem condensadinha de cada um aqui, porque partir para analisar o problema lá dos outros aspectos do problema. Por exemplo, os brasileiros são otimistas ou pessimistas? Uma questão que nós vamos levantar aqui.
A família, segundo uma pesquisa que foi feita agora, tem uma imagem negativa para os brasileiros. Por que isso? A família nossa aqui. O jornal pode ser considerado um veículo pessimista. Tem gente que diz que lê jornal. Eu conheci uma pessoa em São Paulo, não vou falar porque eu quero falar pouco hoje. O sujeito aqui em São Paulo começou a ficar rico o dia que ele fez o seguinte. Ele falou, eu vou só especular aonde o governo fizer melhoria. Então ele ficava de olho na prefeitura do governo, abriu uma estrada ali, ele ia comprar um terreno, fazia um loteamentozinho e não lia jornal, ficou rico. Diz que o jornal atrapalhava, não sei. Não estou dizendo que a pessoa não deva ler jornal, eu acho que o jornal é um instrumento de urbanização, de civilidade, mas vamos discutir isso aqui. Religião, a religião é pessimista ou otimista? A religião católica, cristã, espírita. Os jovens são otimistas por natureza, a gente é otimista quando é jovem? São alguns dos temas que nós vamos discutir aqui. A minha musa vespertina, Marta Morozinho, queimada de sol, faceira e redonda, está com o povo na rua. Você é otimista ou pessimista, Martinha? Otimista, Ney. E olha só, que dia que a gente tem hoje para esse programa. 32 graus aqui no centro da cidade e as pessoas alegres, sorridentes, até todo mundo animado porque o prêmio da Loto está acumulado, todo mundo já apostou, já comprou bilhete, o senhor já apostou? Tranquilo, e pretendo ganhar. Ganhando ou não ganhando, sou sempre otimista. Vou um dia beliscar para viver na vida melhor, né? É, né? E você é otimista? Eu não sou otimista. Não, e todo mundo falando que jovem é otimista? Não, eu não sou otimista pela seguinte questão. Eu tenho 15 anos, certo? Politicamente eu não sou otimista. Eu não sei quando que... Eu não tenho ideia quando que o Brasil vai melhorar, entendeu? Eu não sei, eu não levo fé, não boto fé. E no amor, assim, quando você paquera, pelo menos você é otimista que a garota vai dar bola? Aí em certos casos sim, em outros casos não. Leva muito. E você é otimista? Sou otimista. Acha que o povo brasileiro é otimista? A maioria são, né? E você também é otimista? Ah, eu sou sim, sempre fui, sempre você. E o meu maior otimismo nos últimos tempos é o novo governo aí, tô botando uma fé nele. Ele vai mudar muita coisa. Na circunstância que o nosso país se encontra, todo mundo tá proibido de ser pessimista. Tem que ser otimista com ele, vai mudar muita coisa. Tá tudo errado, vai melhorar, eu tenho certeza. Nossa, que legal. Vamos voltar pro estúdio, Ney? Gostei muito das entrevistas. Esse menino de 15 anos está se envolvido fisicamente e politicamente, tá bom. Agora tem uma coisa curiosa aqui, a última entrevista que você fez aí cabe exatamente dentro de uma pesquisa que eu tenho aqui. Apesar de estarmos atravessando um momento de crise atualmente no Brasil, o povo brasileiro demonstra otimismo e esperança sempre que se fala em mudanças. Então está batendo aqui. A partir desse instante eu silencio e vou aprender com os senhores, senhoras e senhoritas. Eu vou começar aqui com o Jorge, e todo mundo pode apartilhar o Jorge a hora que quiser. Entendeu? E a pergunta básica é a seguinte: os brasileiros, historicamente, culturalmente, como dizem os economistas, estruturalmente, conjunturalmente, os brasileiros são otimistas ou pessimistas? Eu acho que o brasileiro é delirantemente otimista, porque aguentar o foguete que o brasileiro aguenta e renovar as esperanças toda vez que a conjuntura possibilita. Você passa uma tremenda de uma ditadura, uma tremenda de uma dificuldade. Vem uma campanha das diretas, o povo se engaja com um otimismo fantástico. Você tem as frustrações da abertura, não sei o quê. Vem uma eleição, o povo se engaja. Ninguém pode dizer que essa eleição não foi um espetáculo fantástico de civismo, entende? No sentido do engajamento popular. Até criança estava fazendo campanha. Então, é um povo incorrigivelmente otimista. Agora, esse otimismo social vem muito da conjuntura que é oferecida a esse povo. É evidente que, na medida em que se joga em cima desse povo uma inflação que tira o valor da moeda, e tirando o valor da moeda, tira o valor da esperança e tal, o povo tem, cada knockdown é um box no qual o povo só leva paulada. E, no entanto, qualquer portinha que se abra, qualquer esperança que se abra, a fé que é intrínseca do povo, como dizia o Caio, essa fé que está dentro, o povo se revela otimista. Então, o que eu acho é que realmente, se transformar esse otimismo do povo brasileiro numa potencialidade, num engajamento real nos meios de produção, na participação da renda desse país, na participação das decisões, esse otimismo vai virar um fenômeno político irresistível. Se não, esse otimismo pode virar ódio. E se virar ódio, esse ódio pode causar alguns dissabores, entende? Na estrutura desse país. Então eu acho que nós estamos ainda em tempo. Remember cruzado.
Vocês viram alguma coisa igual à participação popular no cruzado, na defesa da moeda, na defesa desse país como cruzado? É muito raro uma coisa como aquela. E o povo ali foi desiludido porque razões políticas impediram que o cruzado fosse tratado como um fenômeno econômico sério, entende? O cruzado foi violentado não pela falta de otimismo do povo, o cruzado foi violentado pela falta de competência política do governo. Entende? Então eu acho que o povo é otimista e não podemos destruir esse valor do povo brasileiro. Lília, você acha que o otimismo é uma questão geográfica? Você acha que o fato de morar... Você trabalha no segmento turismo. Eu faço todas as apresentações nos últimos 10 anos da ABAV. A ABAV é a Associação Nacional dos Agentes de Viagem do Brasil. Eles fazem um congresso anual em cada capital do Brasil, que no mínimo junta 4, 5, 6 mil pessoas ligadas ao setor. Eu nunca vi uma gente tão alegre, tão otimista como o pessoal do turismo. Verdade. Bom, de princípio, daí eu não moro em Búzios, eu moro aqui em São Paulo. E realmente eu tenho, se eu estou em Búzios e quando posso estou sempre lá. Que aliás, como você falou, é um lugar maravilhoso, a gente fica mesmo com um astral muito bom. Eu não sei por que nós do turismo realmente somos alegres. Nós somos alegres porque acreditamos e vendemos alegria. Porque todo mundo que vai viajar, viaja com alegria. Então é uma forma, o pessoal já se prepara, já se vai com família, se não vai, se é o executivo que está indo, ele sempre está vai fazer negócio, ele sempre está com uma expectativa, um otimismo, que a felicidade vai encontrar a felicidade lá. Então eu acho que é isso aí que gera na gente, apesar de ser difícil, porque nós vivemos duramente com a concorrência, com uma série de coisas, mas eu acredito realmente que é uma forma, eu acho que é isso que dá essa alegria pra gente, é vender justamente a felicidade, o otimismo e a esperança. Isso, eles não têm queixa, porque eu tenho informações que não tem mais avião para o exterior, passagens de aviões até o mês de março. Tá? Isso aí é um segmento da sociedade rica, que ganha na especulação ou não. Mas eu tenho informação também que no Nordeste para cá não tem mais passagem nos próximos 2, 3 meses. Né? Verdade. De qualquer forma, as pessoas, os mais variados segmentos, mas isso também não é um dado para a gente dizer assim, porque está todo mundo viajando, está tudo bem, porque não está todo mundo viajando também, né? Deve estar bem para quem está viajando. Doutor Enéas, esse negócio de otimismo e pessimismo, isso afeta o coração do homem? Veja. Então vamos fazer o seguinte, vamos relaxar agora, tomar uma água, nós voltamos daqui a pouco em close com o Dr. Enéas. Nós estamos conversando sobre pessimismo e otimismo e sobre o povo brasileiro. Os brasileiros são otimistas ou pessimistas? A palavra estava com o Dr. Enéas. O hábito de andar por agora, não perdi, desde o período dos 15 segundos. O que eu queria dizer, assim, de modo bem simples, é o seguinte, já a pergunta ilustre aí que este programa, doutor Enéas, seja um prenúncio do seu futuro político com mais tempo e com mais voto. Ou seja, aqui o senhor vai ter mais de 30 segundos. Amanhã o seu partido vai ter mais diretório. Na próxima eleição o senhor vai ter mais votos. Obrigado, senhor. Se bem que eu repito o que disse desde o início, eu não sou candidato a nada nos próximos 5 anos. Eu mantenho isso de forma bem clara. É sobre otimismo. Qualquer pessoa que estuda um pouquinho, que se preocupa com ciência no nosso mundo, qualquer pessoa, e aqui é uma pessoa do lado, que é doutora em psicologia, percebe o seguinte: a natureza é extraordinariamente bem feita. Existe uma ordem em tudo que a gente vê. E as coisas vivas, nós em particular, nós temos uma capacidade de adaptação extraordinária. Esta coisa fantástica que é a vida, na verdade é resultado de processos que se passam a cada instante numa instabilidade terrível. E, no entanto, um ser vivo, qualquer um de nós, mantém-se vivo durante 7 décadas. Veja, nós estamos com uma iluminação férica aqui, mas não há necessidade disso para a pessoa ver. Chegam aos seus olhos, lá na retina, chegam assim, alguns trilionésimos de ergs, uma quantidade de energia mínima, chega aos seus olhos e o senhor vê tudo. E da sua retina lá para dentro, até o seu cérebro, vai um pulso eletromagnético, e durante a vida inteira isso funciona, e o seu organismo resiste às agressões externas, às agressões internas, das quais uma é o estresse, que se falou aqui. Quer dizer, esse equilíbrio, essa beleza que existe em tudo que é vivo, né, muito mais em nós, homens, faz com que qualquer pessoa que tenha estudado um pouquinho tenha a obrigação de ser otimista, por conhecimento, né, científico. Quanto
Então, essa é a primeira etapa. Todo mundo tem que ser otimista. Estar vivo já é uma bênção. Agora, vamos ir para a questão precípua, quer dizer, o nosso povo. Eu estou plenamente de acordo com o primeiro, com o senhor Jorge, né? Este povo, desde o Império, este povo que vive numa sociedade dualista, uma sociedade onde 30% a 40% tem, e 60%, 70% não tem. Onde 1%, eu notei aqui que estamos falando em viajar de avião, mas só 1% das pessoas é a taxa que consegue ir para o exterior. Os aviões estão cheios porque 1% de 170 milhões dá muita gente, e a gente se ilude, né? Eu chego no avião e vejo cheio, eu fico sempre olhando para as pessoas que estão no avião. Mas são as pessoas que andam de trem. E se alguém daqui tiver tido a curiosidade, ou tiver passado como eu por essa necessidade de andar de trem, vai ver que do trem anda muito mais gente. E aquelas pessoas estão com fome, mas estão cantando, né? Quer dizer, o nosso povo, e a gente tem que dizer, todos nós estamos aqui, é um povo que não é triste. É um povo que resiste às intempéries dos diversos governos que se vêm, eu estou olhando para o relógio, que se vêm sucedendo, né, há séculos. Eu gosto de insistir nisso. Não foi pior com os militares, foi sempre ruim, tem sido sempre ruim, né? Nunca houve preocupação social no país. Esse dualismo se mantém e cabe a cada um de nós ter sempre confiança. Eu não sou uma pessoa, e nunca fiz isso nos meus pronunciamentos, que pregasse a desordem. Não, nós temos que ter confiança. Sua Excelência, o Presidente da República eleito, tem muito a fazer. Vai fazer? Não sei. Alguma coisa será feita, porque sempre algo é feito. Sempre algo, né? Fechem-se alguns ministérios, abrem-se outros, né? Transformam-se em secretarias. Quer dizer, mas o conjunto como um todo anda para frente. As conquistas sociais vão sendo feitas, pouco a pouco. Então, a meu ver, o povo como um todo, como essa massa a quem serviu, ele é otimista porque não tem outro jeito. Senão ele morre. Passa fome, mas é otimista. Vive debaixo de um viaduto, mas é otimista. Isso é uma qualidade desse povo sofrido, que vem dessa miscigenação racial, né? Quer dizer, é um povo que canta. Daqui a pouco nós estamos em fevereiro, está todo mundo cantando nas ruas. Daqui a pouco é a Copa do Mundo. Isso é ótimo, isso deve ser estimulado, porque é uma maneira de sobreviver, né? Então, não há o que achar. O povo é otimista. É só ter olhos claros para ver. O nosso povo é otimista, não é pessimista. Não há o que achar, é otimista. Falta aos olhos de qualquer pessoa que saiba ver. Porque se não fosse, nós não teríamos, todos nós e nas urnas. Se o povo não acreditasse naquilo que se apresenta, não iria. Ou, tem que ir porque é obrigado no país. Eu teria nulo todo mundo. E não foi isso que aconteceu. Então há otimismo, tem quanto ao coração, a última fase da questão. Já é assunto em contestes também, né, no caso na ciência médica, em particular em cardiologia, que nós vamos todos muito bem quando as coisas estão bem. Em contestes, o indivíduo vive sob pressão, né, de ordem externa, de ordem interna, o indivíduo vive angustiado com seus problemas, ele é uma vítima da aterosclerose coronariana. É uma pessoa da qual esse processo, que é um processo lento, que começa aos 6 anos de idade, 5, 6 anos, esse processo se acelera. E a formação de placas de aterose vai aumentando. E numa hora de estresse ele forma um trombo e fala. Não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Então a gente tem que ter otimismo mesmo também nesse sentido. Se o senhor perguntar, faz mal pro coração? Claro que faz. Não há achar, sabe? Não se acha. É assim. Os indivíduos que vivem felizes, alegres, com o exterior, e tentam encontrar felicidade em tudo que fazem, vivem melhor. E sofrem menos no coração, sem dúvida. Quem quer falar sobre esse assunto ainda? Quer falar, Caio? O senhor concorda? Não, concordo. Estava ouvindo o Dr. Enéas e concordo plenamente com tudo que ele disse. Eu acrescentaria uma coisa. Eu acho que as ideias de otimismo e pessimismo, eu acho que é uma ideia dualista, que implica em ligar o otimismo a uma ideia de bem, de que o bem existe e vai dar certo. Isso tem razão. E o pessimismo é uma ideia de mal. E eu acho que talvez no fundo as coisas não sejam bem assim. Eu acho que a gente deveria fazer um exercício meio budista de tentar ver a realidade como ela é, sem bem nem mal, né? Eu acho que quem adjetiva a realidade é o ser humano. E ela corre sozinha, uma coisa, uma árvore, ela não é bonita nem feia. Quem diz que ela é bonita ou feia é quem a está olhando. Mas eu penso sempre que na ideia de otimismo está incluída também uma ideia de Deus. Que se a gente pensar que tudo isso que a gente vive tem uma certa ordem e tem um certo sentido a gente estar aqui nesse planeta fazendo as coisas que a gente faz, então a gente será fatalmente otimista. E se houver uma ideia de caos, de que não há Deus, de que não há outra vida, de que não há o menor sentido em estar aqui,
Aí eu acho que isso a gente poderia chamar de pessimismo. Eu acho que é por aí. Para, Virgínia. Eu acho que é por aí. Eu acho que o otimismo está muito ligado à fé, né? Eu acho que se a gente acreditar que realmente tudo isso tem aquela harmonia, foi criado por Deus, quer dizer, você começa a ver a beleza nas coisas. Essa mulher, o close já tá mais bonito que no anúncio, porque no anúncio ela aparece de corpo inteiro. Lá no anúncio ela aparece de corpo inteiro em situações de ação. Só que ela tá estática, né? Dá um close. Né? Então eu acho que é isso. Eu acho que a crença, a fé, eu acho que põe a gente pra frente. Faz com que você curta o teu dia, veja pontos positivos em tudo que você faz, sabe? Eu acho que a fé, ela nunca acaba, né? Por isso que é incrível. Eu acho que a pessoa otimista, como a Enéas disse, vive melhor, claro. Porque já pensou que vai dar certo, o otimista já é um vitorioso. Pensou que vai dar certo, já se posiciona diferente, o olhar dele é diferente, já fala diferente, já tá mais relaxado, já não vai ter tanto problema de saúde. Então eu acho que é por aí, vive melhor mesmo. Experiência própria. Só uma parte, posso? É rapidinho. É sobre a questão apresentada pelo senhor, e pela jovem, pela senhorita Virgínia. Só para defender as pessoas que não têm fé, só para defendê-las. Só um instantinho. Sem dúvida, o religioso põe a sua convicção em um mundo extraterreno, né? De modo transcendente, sem dúvida. E encontra uma razão de ser última para tudo. Mas mesmo pessoas que não sejam dotadas dessa veia interna, quer dizer, que não têm essa fé, e essas pessoas são seres humanos como nós, né? Pessoas que não têm fé são seres humanos, têm que ser respeitadas. Não têm esse dom, porque fé é um dom alto. Né? Mesmo essas pessoas, se elas estudarem, elas perceberão que há harmonia na natureza. Crendo ou não em Deus, a natureza é extremamente bem feita, em todos os níveis de escalonamento, né? Extremamente bem feita. A natureza física, química, biológica, psicológica, toda ela. Tudo é lindo e muito bem feito. Então, só a percepção dessa harmonia, dessa beleza, também dá confiança na vida. Veja bem, se alguém disser assim, a gente vai morrer, se eu não tenho fé, vai acabar, mas peraí, eu vou morrer, mas tudo é transitório no mundo, tudo. As coisas mais belas são transitórias. Então, por que também essas pessoas não têm que ser otimistas? Pois como eu comecei dizendo, já é uma bênção estar aqui, estar vivo. Para que cada um de nós esteja aqui, nós passamos por um processo de seleção desde a ideia de Deus que eu falo, não como um ser de barbas brancas, cuidando de todos nós. Eu acho que Deus pode ser o rio. Pode ser a árvore, pode ser a as energias, eu acho que é energia nossa. Eu só quis dizer que o antropomorfismo, né, no caso de Deus, não é fundamental para isso. Não é porque precisa ter muitas pessoas, a população inteira nos ouve. Eu acho que o otimista é aquele ser humano que tem olhos para ver esse tipo de coisa. O olhar para o exterior, o olhar para si mesmo, dignifica, né? Sim. Mostra que nós somos um pedaço do universo que tem consciência de si mesmo. Só isso já é uma bênção. Nós somos diferentes da matéria inanimada, né? E dos primos irmãos da escala filogenética também. Eu podia perguntar aqui se o doutor Enéas acredita em Deus, mas eu vou deixar essa pergunta para o companheiro Boris Casoy para a próxima campanha política. Terezinha, o que você acha de tudo isso aí, Terezinha? Creio sim. Eu queria dar uma parte no que o Caio comentou, né? Acho que a gente deve cuidar mesmo para não se entrar ou otimista ou pessimista, né? Mas, do meu ponto de vista, eu penso assim, quer dizer, cada ser humano olha a realidade e como você comentou mesmo, né? E ele coloca os seus adjetivos próprios, né? Então, quando a gente fala de pessimismo e otimismo, eu penso que a gente está falando da emoção que cada um coloca na realidade, né? Ou você olha a realidade nua e crua e analisa como um cientista. Ou e precisa dizer o que é a realidade nua e crua. Isso é difícil. Mas é até matemática, né? Vai acontecer isso porque aquilo, ou vai deixar de acontecer isso porque aquilo. E o ser humano tem esse espírito mais realista, ele vai ou ser pessimista ou ser otimista. Quer dizer, eu vejo isso como uma colocação de emoção na interpretação da realidade. Esse programa aqui chama-se Canal Livre. E recebeu um prêmio aqui, evidentemente, eu estou aqui desde setembro, o prêmio é integralmente dedicado à equipe que fazia o programa antes de setembro. Recebeu o prêmio da PCA como o programa de debate mais importante da televisão brasileira. Então, a equipe, comandada pela minha querida amiga, extraordinária profissional Silvia Popovic, e toda a sua equipe de produção e direção, que uma parte trabalha nesse programa, é que são responsáveis por esse prêmio. Eu só mantenho aqui o ideal de liberdade. Então, vou fazer uma pauta no ar. Aqui está escrito assim: a família, segundo pesquisa, tem uma imagem negativa para a brasileira. Mas, no fundo, baseado numa pesquisa, quer dizer o seguinte, que a família afetada pela crise econômica, algumas famílias, elas são mais decadentes, não sei o quê. Então, eu quero propor o seguinte aos senhores. O que os senhores querem discutir agora? A família
tem imagem negativa para os brasileiros ou a propaganda sempre passa otimismo somente pela televisão? Qual é o assunto que vocês acham mais interessante discutir? Vamos lá. Qual dos dois? Desculpa, Ney. Mais atual, né? No caso seria a família, né? Se tá negativo ou não. O que você acha, tá? Acho que não. Eu acho que, inclusive, toda essa dificuldade que vai criando numa família, eu acho até que vai dando união. Sabe? Muitas vezes pode dar confusões e tal, mas você vai... Vou perguntar pro povo lá. Martinha, pergunta pros meus amigos aí se as dificuldades econômicas, a dona de casa vai na feira, cada dia sobe o preço, agora tá subindo menos de 24 horas, né? O preço das coisas, o salário não, o salário eles fazem pelo IPC, mas o diário é pela PTN, é até fiscal, né? Então, anuidade escolar, a família de um modo geral, as pessoas acham que a crise, as dificuldades unem mais as pessoas dentro do lar da família ou provocam cisões, separações, distúrbios. Martinha? Vamos saber isso, então, e também que conceito as pessoas têm da família. Se é fácil conviver em família, se é positivo. O senhor, por exemplo, o que acha? Que a conjuntura, tudo que envolve a sociedade, economia, política, acaba influenciando nas relações familiares? Sim, influi e, sobretudo, eu devo destacar primeiro uma coisa, Martinha, ou seja, não que eu seja pelo matriarcado fazer número com as feministas, não, porém, a mãe tem grande influência, porém, olhando assim a família, precisa olhar o casamento, que ele começa antes, que as pessoas antes de casar, que devem se preparar para o casamento, como fosse uma sociedade qualquer, até comercial, saber com quem, como vai e com quem se dispor para manter essa sociedade. Tudo isso influencia, então? Agora, eu queria fazer um reparo quanto ao entusiasmo e sobre o brasileiro. Eu lamento e profundamente que se nota, e eu logo rebato, por exemplo, se fala muito comumente assim, brasileiro é corrupto e vagabundo, já se ouve comumente por aí. Isso é lamentável. Ora, eu rebato. Inclusive, a pessoa que me fala isso, eu falo, você é corrupto, você é vagabundo, agora sobre entusiasmo. Entusiasmo não é assim uma de panaca. Entusiasmo é a pessoa precisa primeiro acreditar em si, daquele princípio de Descartes. Eu penso, logo eu sou o quê? A pessoa se colocar. Ora, as religiões, por sua vez, massacram o povo. Fazem um Deus punitivo. Mas assim o senhor vai falar do programa inteiro, né? Vamos deixar, então... Um abraço, Ney, parabéns ao Canal Livre. Aliás, todos os canais deviam ter um canal livre, parabéns. Ok, muito obrigado. Vamos conversar com esse senhor aqui, voltando um pouquinho para o assunto de família. Você acha que tudo que acontece economicamente, politicamente, acaba influenciando nas relações familiares? Com certeza, porque é do salário que se vive, né? E você acredita nessa coisa da família instituída, feliz, alegre? Para alguns sim, né? Para quem tem esse privilégio de ter tudo nas mãos para ser família alegre, mas infelizmente a maioria vive um pouco deprimida. A senhora acha também que é muito difícil assim a pessoa viver otimista, ser otimista dentro de uma família, ser feliz? Ser feliz, se ela tiver fé em Deus, em primeiro lugar, tiver uma firmeza firme de ter as coisas para alimentação e que os filhos estão sendo educados, não? E que tem um salário competente para adquirir o que a gente precisa, existe felicidade. Eu acho que a primeira coisa é isso, não é primeiro em cima. Primeira tem que ter uma coisa. E ter amor ao próximo, né? Tá ok, muito obrigada então. Ney. Perfeito, Martina. Vamos voltar com a família, com a televisão. Aí a dona Virgínia vai falar que ela é uma agente do otimismo, né? Uma agente ativa do otimismo. Vamos voltar no próximo bloco. O Canal Livre de hoje está discutindo pessimismo e otimismo. Nós discutimos aqui o primeiro bloco, pessimismo e otimismo, e começamos aqui com a posição pessoal, com a posição de cada um sobre o assunto, com a posição do dicionário, se os brasileiros são otimistas ou pessimistas, com a participação do povo. Vamos entrar agora na família, nos efeitos da família, o que reflete, como é que a família reage a todas as pressões que estão aí, se ela é infeliz ou pessimista ou otimista com relação a isso. Para isso nós temos aqui o Dr. Jorge Cunha Lima, escritor, empresário e dono da agência de publicidade ADEX, ex-secretário da Cultura do governo Montoro e ex-presidente da Fundação Casper Libero. A Lília Melo Bomeni, empresária do ramo de turismo e hotelaria de Búzios, na área de lazer, da Cabana Búzios Empreendimentos Turísticos Limitada. A doutora Terezinha Tomé Batista, que é psicóloga, o Caio Fernando de Abreu, escritor, doutor Enéas Ferreira Carneiro, é cardiologista, professor de eletrocardiografia do Rio e São Paulo e ex-candidato à presidência da República. E a Virgínia Novick, modelo e gerente de uma empresa comercial de varejo, que é as Lojas Marins. Pois bem, então agora os senhores se virem, negócio da família. Quem concorda ou não concorda, como é que fica o negócio?
A Lília tem uma posição otimista, né, com relação a esse assunto? Tem. Eu acho que, por um lado, pode dar problemas, mas eu acho que quando já está também tudo desestruturado, porque do momento que as pessoas têm problemas, a tendência é se unir. Sabe, eu acho que as pessoas começam a procurar um caminho, começam a trabalhar mais, ou começam a se dedicar mais, ou começam do lado, pode ter problemas, agora eu acho que do lado dos jovens, por exemplo, está existindo uma união maior, porque a dificuldade está maior, então está existindo uma maior união. Quer dizer, antigamente as pessoas não pensavam em se unir, em casar, hoje em dia já estão pensando em casar, já estão pensando em se unir. O que você acha disso, Virginia? Eu acho que sim, eu acho que talvez esse caso do casamento tá mais em evidência, talvez por esse lance da AIDS, né? O pessoal tá mais se unindo, não sei, porque eu acredito que infelizmente o ser humano tá muito individualista, né? Então isso é um fator tão negativo. Pois é, mas talvez não seja tanto a AIDS, tudo bem, mas eu acho que justamente o poder aquisitivo bom, eu vou morar sozinho, mas se eu estou morando sozinho, por que eu não vou dividir com a pessoa que eu gosto? Então nós dois vamos viver juntos, vamos trabalhar, vamos dois dividir. Eu acho que isso talvez esteja unindo um pouco mais, porque antigamente é o que você fala, as pessoas estavam muito individuais, cada um na sua, ninguém quer nada, ninguém quer compromisso, ninguém quer assumir nada, né? Acho que hoje por um lado, as pessoas estão se unindo mais, estão se preocupando mais com as outras pessoas. Eu penso assim. Por que isso, Tereza? E a família ainda é o núcleo de formação do indivíduo, né? Tanto a formação de personalidade quanto a formação afetiva. E ainda é o núcleo que dá segurança afetiva, até nessa situação que a gente está discutindo de insegurança geral, isso é muito importante, né? Eu não concordo com isso que é dito na pesquisa, pelo menos me baseando na minha experiência pessoal e profissional. A minha impressão é que essa questão familiar está sendo mais valorizada. Eu interpreto um pouco até pela questão da dificuldade geral em que a gente se encontra, acho que não só no Brasil, né, no mundo, muita dificuldade do relacionamento interpessoal. Acho que a família ainda favorece, ainda assegura o indivíduo de coisas que ele não encontra fora. Então a impressão que eu tenho é que está se voltando mesmo para a família. Não há dúvida, né? Não há dúvida que a família é núcleo fundamental. Não há dúvida quanto a isso. Agora, sobre a questão econômica, a gente precisa ter cuidado, mais uma vez. Porque quando uma pessoa recebe um estipêndio mensal, uma remuneração, eu tinha conversado isso antes com a doutora, que é insuficiente para as suas necessidades básicas, quer dizer, para aquilo a que, né, qualquer ser humano está voltado, no mínimo, que é alimentar-se, morar, quando essas necessidades fundamentais não estão sendo mais satisfeitas, começa a haver uma deterioração no relacionamento. Imagine um chefe de família que chega em casa, isso é a regra agora, e ele traz o salário e 3, 4, 5 dias depois o dinheiro se esvai, evaneceu-se como a pomada da pele. Isso cria mal-estar. Porque a esposa vira para ele e diz assim, escuta, o que é que eu faço? E se ela trabalha em sono e os meninos se irritam? Então a gente não pode fugir disso, de forma nenhuma. Esse é o ponto, a meu ver, nevrálgico. Se alguém me pergunta sempre assim, qual é o maior problema do país? Eu não tenho dúvida em responder. É claro que a educação é um problema gigantesco. Faz um concurso para ano passado, em Pernambuco, 1.800 pessoas passam um. Quer dizer, claro que está ruim, todo mundo sabe disso. Saúde está ruim, mas o maior problema, o que entra na casa, o que deteriora as relações, é a inflação, sem dúvida. Isso até para pessoas já de classe média já está sendo assim, né? A meu ver, isso faz com que se estiole até um sentimento bom. Porque a pessoa não sabe como conviver com isso, fica desesperada. E quem não tem dinheiro para sua subsistência não está bem. E não estando bem, não está bem consigo mesmo, não está bem com o outro. E tudo vai caminhando num processo de deterioração terrível, né? Isso assim que eu vejo. Tá? Nesse sentido, no sentido de que essa situação de que nós todos estamos participando, quer dizer, desse processo terrível, do qual nunca houve exemplo, né, na história do país, isso, a meu ver, piora muito a situação familiar. Sem dúvida, também todo mundo jogou muita ideia nessas 2 décadas que o que estava estragando a família é a moral, a falta de moral, o que está desmoralizando a família. Não é nada disso, você tem toda a razão. O que desmoraliza a família é quando um pai deixa de ser o provedor. Isso. Quando a economia mata a ética de uma família, entende? Isso. Não é porque o menino faz uma travessura maior do que devia, que a família vai por água abaixo. A instituição da família nunca foi contestada por ninguém. Nunca que eu conheço ninguém deixou de amar pai e mãe. Mas quando o pai não pode trazer o mínimo para aquela família ter dignidade, daí a coisa começa a encrespar. Porque
não tendo o que comer numa casa, não tendo como pagar o colégio do filho. Então, a família vai se desmoralizar, porque a família foi ruída. E os defeitos de cada um começam a aparecer, normais, em todos os seres humanos, se agigantam. Coisas a que a gente não dava atenção são coisas agora que nos incomodam. Eu ouvi um professor, muito meu amigo, já faleceu, o chefe CT, ele dizia assim, quando falta dinheiro, tudo fica bom. Lembrando, como você está dizendo, ele poderia até dizer que o ser humano, se não tem as necessidades básicas feitas, nem é ser humano. Não é ser humano. Quer dizer, ele continua sendo. Não, ele continua sendo, mas passa a comportar-se se estivesse na selva. Ele continua sendo, mas passa a comportar-se como se não fosse. Então, e voltando ao que aquele colega disse lá na rua, aquele senhor que falou demais, ele puxou aquela questão da mãe. E voltando pro otimismo, como uma mãe otimista segura a casa, né? Isso. Sabe, até uma coisa que talvez a psicologia explique melhor, mas uma mãe otimista, mesmo numa situação crítica, tá? Porque isso é nas crises mesmo que a união, assim, faz com que as pessoas cresçam e tudo mais, se tiver aquele amor daquela união. Mas uma mãe otimista tem um papel tão incrível, e ele falou disso e ficou aqui na minha cabeça. Assim, a imagem de mãe é insubstituível. É incrível, né? O otimismo da mãe. Uma mãe pessimista dança a casa, cai. O escritor necessariamente tem que ser pessimista? O escritor o quê? Não vi escritor. Sim, um escritor tem que ser intelectual. É aqui tomado o escritor como exemplo de um intelectual. Não sei, eu me debato tanto com essa ideia de otimismo, pessimismo. Na verdade, eu não sei direito o que quer dizer isso, né? Outro dia, um rapaz foi fazer uma entrevista comigo e me perguntou por que os meus textos eram, em geral, muito introvertidos e talvez pessimistas. Aí eu perguntei para ele, tá bom, então me dá um exemplo de um bom escritor otimista. Clarice Lispector, Beckett, que acabou de morrer, Dostoiévski, Augusto foi chamado poeta da morte pelos que não o entenderam, né? Não tinham inteligência para perceber. Poemas de uma tristeza enorme. Exato. Então eu não sei, eu acho que todo escritor tem uma sensação de melancolia ao contemplar o humano, que poderia ser tão mais rico e tão maior do que realmente é, se não fossem as realidades sociais dos governantes tão medonhos. O escritor penetra na alma, né? Ele vai lá dentro. E quando ele vai lá dentro, em dissecando a realidade, tentando, ele fica triste. Eu não sei, Estou perto do médico também. A mais bela expressão da dor estética, esse é do Augusto dos Anjos, consiste essencialmente na alegria, né? Exato. Era o Oswald de Andrade que dizia: alegria é a prova dos 9, né? Vamos ver quem sente. Eu acho que a alegria não é fácil. Não. A alegria é muito mais difícil do que a tristeza. Só 30 segundos. Por exemplo, a dona Terezinha, quando ela tem problema, ela vai fazer análise. Quer dizer, todo analista faz análise com outro analista, para descarregar. Né? Todo padre, o padre fica no confessionário lá, depois o padre confessa com o outro padre para também dar uma descarga. Quer dizer, todas as pessoas. O médico fala com outro. Quer dizer, todas as pessoas que tratam individualmente com as pessoas têm que descarregar em algum lugar. Amanhã no meu programa, no programa de Gonçalves Dias, às 22h30, amanhã, sábado, o Chico Xavier, pela primeira vez nos últimos 5 anos, vem à televisão. Então ele faz uma prece, né? Depois ele faz umas previsões, né? Com 80 anos, andando de maca. Extraordinário. E eu fico pensando o seguinte, e perfeitamente conformado, quer dizer, eu, por exemplo, tenho dor de cabeça, o Jorge me telefona, vamos jantar? Não vou jantar porque eu estou com dor de cabeça. O Chico não, convidaram ele para vir aqui em São Paulo, ele vem de maca, porque ele acha que é natural, quer dizer, ele acha que se ele for melhorar para vir aqui, vai complicar muito a situação. E fico pensando nas filas que ele tem que atender sem ter a formação profissional e o descarrego da coisa, quer dizer, que também deve ser uma pessoa, não é um universo de pessoa, ele deve ser uma pessoa especial, a fé dele, a crença extremamente bem dotado, né? Agora vamos entrar num assunto aqui muito polêmico. De um modo geral, os críticos de televisão, né, intelectuais na primeira fase da manifestação intelectual, que o Jorge foi diretor de televisão, sabe disso, foi secretário de cultura do governo, geralmente as pessoas dizem assim, mas principalmente de um ponto de vista ideológico, né, político ideológico. Tá tudo ruim e o programa de televisão não é bom porque ele é alegre, né? Eu acho que até o PT teve uma coisa muito inteligente, das coisas que não saíram bem na campanha do PT, uma coisa que foi muito inteligente, que é o negócio de vote no senhor Lula e não tenha medo de ser feliz. Embora seja uma fase eminentemente eleitoral, é uma coisa muito importante, quer dizer, facções da esquerda do país que muitas delas trilhavam sempre o negócio da tristeza, admitiram agora a necessidade de ser feliz.
Né? Muito bem. Então diz assim, o programa da Globo é bonito, não sei o quê, mas é para enganar o povo, porque aquele é o otimismo fabricado. A Bandeirantes faz um programa, o Ney bota as mulheres peladas lá no programa dele para distrair a atenção do povo está se ferrando. Então é o otimismo fabricado. A dona Virgínia chega com gás todo, com muito talento no seu anúncio, levanta todo mundo. Quer dizer, isso é uma coisa que está sendo imposto para o povo, escrevendo. Enfim, então eu vou perguntar para o povo lá embaixo o seguinte: Martinha, a propaganda, ela sempre é voltada para o otimismo, principalmente a televisão. O que eles acham? Então vamos lá, vamos saber também se eles estão vendo televisão, que assim é uma boa. Você, por exemplo, você acha que a propaganda, ela sempre procura mostrar uma imagem otimista, gente bonita, feliz, sorridente? Olha, eu acho que inclusive isso daí é a alma da propaganda, você está entendendo? Porque de uma certa forma, o otimismo ele tem que ser passado, que é para haver um convencimento maior do público. Embora muitas vezes, eu vejo assim, a linguagem da propaganda, ela está muito adiantada, você está entendendo? Só que às vezes ela pode convencer tanto para o bem como para o mal. Como assim? Eu digo assim, ela pode ser muito bem utilizada quando realmente ela está trabalhando com um produto ou com alguma mensagem. Como uma propaganda de cigarro que põe todo mundo feliz, alegre, sorridente, fumando um cigarrão lá. Exatamente. Esse é um tipo de propaganda, por exemplo, que já não é viável. Inclusive chega a ser um tanto, eu diria, uma imagem falsa, você está entendendo? É uma coisa muito produzida, porque o modelo por si próprio, ele não vai fumar, ele não vai beber para poder estar naquele estado de espírito na propaganda. Então, engana, né? E você? O que você acha? Eu pergunto um pouco as palavras dele. Eu acho que a propaganda é otimista, né? Mas também tem o lado ao contrário também, nesse termo assim de querer incentivar, tá mostrando uma coisa e depois... Você gosta de ver propaganda com gente bonita, sorridente, tomando sol, jogando água assim naquele calor? É legal, a gente se diverte. Tem uma propaganda ali que a gente até... Se mostrasse o cara sem dinheiro, você já não ia comprar o produto também, né? Já não ia mesmo, não ia mesmo. Agora eu vou te dar um exemplo, Ney, de otimismo, sabe? De o que é otimismo? O que é uma pessoa otimista e convicta? O Geraldo, ele tem 36 anos, ele era piloto de teste de carro e há 5 anos ele sofreu um acidente, não num teste de carro, mas numa moto. Ele estava andando numa moto e bateu num carro que estava parado. Que coisa, hein? E aí, o que aconteceu com você? Aí quebrou a espinha e eu fiquei na cadeira de roda. Depois o médico virou pra você: por que você tá rindo? Eu tô rindo junto com você, mas eu não sei por que você tá rindo. Muita gente acha assim: nossa, que horror, acabou a vida dele, agora ele tá numa cadeira de rodas. Acabou nada, começou agora. Eu vivi uma vida, agora eu tô na outra. Mas tá bem, não tenho queixo de nada. Mesmo quando o médico te deu notícia, você sempre foi otimista, falou: não, olha, começou outra fase. Começou outra vida, ele falou pra mim. Agora é outra pessoa, e eu tô nessa outra pessoa. Você acha que otimismo a pessoa aprende, ou você já, desde que nasceu, você já foi assim, já teve uma visão otimista das coisas? Eu acho que aprende, né? Cada fato você vai aprendendo as coisas. Eu aprendi. E tô aqui. É jóia, Geraldo. Muito obrigado. Ney? Muito bom. É por isso que eu falei o negócio do Chico Xavier aqui, que é exatamente esse o exemplo que eu queria dar, que eu não consegui lucidez para verbalizar. Quer dizer, o Chico está com 80 anos, veio carregado para São Paulo numa maca, enfrentou aqui umas 10 horas de solenidade, né? Não se nega a receber 400, 500 pessoas que vão procurar, que chega lá: eu quero saber a mensagem. Quer dizer, todo mundo que procura o Chico Xavier, ninguém vai dar um chocolate para ele. Vai lá porque está desesperado, porque já foi tudo quanto é lugar. E ele é capaz de atender a pessoa mesmo com os seus problemas. Quer dizer, ele não consegue andar direito, não consegue andar. Tem problema de coração, tem problema de vista, tem problema de tudo. O Chico Xavier tem problema de tudo. Mas ele consegue ser feliz. Eu não consigo ser feliz com dor de cabeça. Evidentemente eu sou bem medíocre. Mas eu quero dizer que existem pessoas que têm essa faculdade, como esse senhor piloto. Quer dizer, o sujeito tem problema, o sujeito tem que lutar, mas ele é otimista, ele luta, como você está dizendo aqui, rápido. Você falou para mim? Estou falando que eu estive no Baixo Amazonas, em Alenquer, numa cidade... E nessa época a cidade estava toda alagada, porque lá normalmente eles ficam 6 meses alagados, 6 meses na seca. E eu tive a oportunidade de andar no barco por lá e tal, e quando eu chegava, aquelas casas todas alagadas e as famílias todas muito felizes, não tinham nada, mas não tinham o que oferecer para mim. Vem tomar um cafezinho, faço questão. Eu sabia que aquele café ia fazer falta, mas também se eu não tomasse, eu ia fazer uma desfeita. E todos alegres: não, a casa do outro alagou, vem para mim, e aquela felicidade toda. Então a felicidade é o estado de espírito das pessoas, quer dizer, eles estavam na miséria,
mas estava feliz, quer dizer, juntos na família, se juntando todos, ainda me oferecendo um café e eu me sentindo péssima, porque eu falei, olha, como eu tenho que ser feliz, por que não a felicidade? Quer dizer, eu acho que isso é um ensinamento. Eu concordo com a senhora, a mensagem tem que ser essa, mas a gente não pode deixar que quem está no governo pense assim. Não, eu sei, eu tô dizendo, porque senão a gente transmite a imagem que realmente está tudo bem. Não, mas não é eu sei o que a senhora está dizendo. Eu sei, eu sou dessa origem, eu sei o que é passar por esse tipo de necessidade. Mas e isso é bonito, essa solidariedade. Inclusive as pessoas sabem dividir quando acontece isso. E quando a pessoa está bem, ela não sabe dividir. Agora, quando a pessoa está mal, ela divide. Porque se tem numa caça, eles pegam um veado, aí traz esse veado e divide entre todos os outros que estão ali. Quer dizer, eles não comem sozinhos. Eles também são miseráveis. Solidariedade extraordinária. Então a solidariedade é uma coisa incrível. Mas só a gente indo nesses lugares, saindo de onde a gente vive, que tem miséria, mas a miséria, perto da miséria lá, é menor. Quer dizer, então sempre tem um caso pior do que aquele que está se vivendo. Solidariedade. Eu tenho um amigo meu que costumava dizer que os meus irmãos de Minas Gerais, que o mineiro só é solidário no câncer. Só que tem um problema, tem gente que nem é na AIDS. Vamos voltar depois do intervalo com a Virgínia e o Jorge vai fazer uma colocação revolucionária aqui, daqui a pouco. Virgínia, você trabalha nas lojas Marisa. Você já trabalhava lá, não é isso? Não. Onde você nasceu? Onde eu nasci? Em São Paulo. São Paulo, capital. Aí... Não, eu era modelo, fui pra Europa, fiz curso de artes, decidi ser atriz, bailarina, bom, vou fazer artes. E comecei a fazer comerciais, de repente encontrei o Ricardo Vanchin, que é o diretor da campanha, e ele achou que eu me encaixava perfeitamente bem ao personagem, então eu comecei fazendo personagem da gerente, que saiu do jornal, né, o perfil, mas era o perfil da personagem, não o meu perfil. Claro. Que é gerente. Então a sua atividade profissional sempre foi ligada à carreira de modelo, de manequim e na área artística. Né? Muito bem. Então agora a pergunta é a seguinte. O otimismo que você passa, a alegria, a descontração, é mais você ou é o personagem? Tem muito de mim, esse lado realmente tem muito dessa Virgínia. Eu sou super otimista e eu tive a felicidade de estar podendo fazer uma coisa que eu acredito. Porque realmente o que eu estou falando ali é a real do povo brasileiro, da mulher brasileira. Então é muito gostoso, é um prazer estar ali podendo falar, sabe? Que se tá caro não compra, se comprou uma coisa e estava estragado, vai e reclama, sabe? Falar que tem que dar toque, que tem que usar cinto de segurança, que tem que usar camisinha. Eu acho uma bênção poder estar falando disso. Isso é incrível. Agora, eu tenho essa felicidade de poder estar no set de filmagem com o roteiro na mão e estar acreditando no que eu estou falando. Mas é óbvio que a publicidade passa, acredita, é otimista, tem que ser, né? Porque tem que ser otimista mesmo, para poder ter um resultado positivo, para já estar acreditando que vai ter um retorno positivo. Mas eu realmente tenho a felicidade de estar podendo fazer uma coisa que eu acredito. Agora, tem uma questão assim. De um modo geral, muito simples, a maioria das pessoas pode pensar o seguinte, 2 pontos. O poder, as elites governantes, as pessoas mais ricas, os poderosos, eles têm interesse em financiar o otimismo na televisão, no rádio, nos jornais, nas revistas, porque mantém o status quo, a gente não tem que fazer reforma nenhuma e a coisa fica por aí. Agora eu pergunto o seguinte, isso é verdade? E pergunto o seguinte, e o pessimismo também pode ser manipulado? Como é que funciona isso? Vamos começar com o Dr. Jorge. Você veja o seguinte, quem é otimista autêntico é aquele cara que está lá no viaduto e que respondeu para Martinha. Quem é generoso, autêntico, é aquele cidadão que você falou que divide a carne, divide o café no infortúnio. É evidente que a publicidade tem que usar o otimismo, tudo isso como um fator de mercado, de estímulo ao consumo, tudo isso está correto do ponto de vista técnico. Agora, do ponto de vista político, acho que nós temos que fazer, desse programa que é para isso, fazer uma denúncia. O pessimismo é usado no Brasil como especulação. Você vende mais jornal, você aumenta o preço de dólar, você faz tudo isso. Às vezes conscientemente, às vezes inconscientemente. Então o pessimismo acaba sendo um instrumento do enriquecimento de especulação. Entende? Tem momentos que você fica perplexo, quer dizer, o jornal dá uma notícia não muito garantida, no dia seguinte o cimento passa de 70 cruzados para 138 em um dia. De repente vai o chefe da Casa Civil na televisão
eu não sei se vocês lembram, no dia 23 de dezembro, na véspera de Natal, e diz: o governo perdeu todos os instrumentos de controle da inflação. O governo não vai mais controlar a inflação nesse país, não tem jeito. Pois bem, meus companheiros, na terça-feira, quando abriu o mercado, o dólar deu uma explodida de 14%, ficou 130% ou 140% acima do oficial. Acho que essas coisas têm que acabar. Não se pode. Ou se você faz por ingenuidade, quem é ingênuo não pode ter cargo público. Se você não faz por ingenuidade, você não pode fazer. Você não pode dizer que um presidente que está fazendo ainda Cooper na Europa vai congelar os preços, porque ele não falou isso. O presidente não falou que vai congelar os preços. O Collor de Mello não falou esse assunto. Então você não pode dizer que ele falou isso e de repente tudo subir de preço. Então essa construção do caos é muito favorecedora dos ricos. Porque numa enchente o pobre sai nadando e o rico sai de lancha. Entende? Enchente é ruim para pobre que vai nadando, vai no barquinho e tal. Agora, o rico sai de lancha, sai de helicóptero da enchente, entende? Então, temos que tomar muito cuidado e não fazer do pessimismo, do caos, um instrumento da especulação. É isso que eu queria pôr aqui pra gente. Quem quer falar alguma coisa sobre isso? Eu concordo plenamente com o que o Jorge disse e eu acrescentaria uma coisa. Eu acho que a mídia, às vezes, é muito perigosa. Porque eu me lembro fico pensando no resultado da eleição, né? Então, eu acho que o povo brasileiro está acostumado a digerir uma imagem física que não corresponde a ele mesmo. Por exemplo, as revistas, eu sou jornalista também, já trabalhei em vários jornais e revistas. Revistas de grande circulação, não vou citar nomes, não publicam fotos de pessoas feias, de pessoas sem dentes. A revista mais conhecida do Brasil não faz isso. Na televisão, na rede de televisão mais conhecida do Brasil, também raramente aparecem nas novelas e tal, pessoas feias. Então, o povo brasileiro, eu acho que tem uma imagem de si mesmo envergonhada, que não corresponde à realidade. E isso é muito mal. Como resultado disso, na eleição, eu esperei 30 anos para votar, nunca tinha votado, e sou obrigado a engolir um canastrão. Assim, um canastrão tipo Tarcísio Meira fazendo papel de pistoleiro. Eu acho isso um absurdo. E isso para mim é consequência da manipulação que a mídia faz no inconsciente coletivo brasileiro, que não gosta da sua própria imagem. Então o brasileiro rejeitou uma figura como o Lula. Eu não sou petista, não sou lulista, sou gaúcho, brisolista total. Mas eu acho que o brasileiro rejeitou o Lula, que era a pessoa que mais se aproximava dele fisicamente, pela origem humilde, por toda a história de luta dele, e deu nisso. Quer dizer, o cara agora é eleito, não gosto nem de dizer o nome dele, e vai comer em Paris, vai em Brasília, não sei o que, vai se hospedar em Castelo, vai fazer Cooper. E eu acho que o brasileiro, no fundo, o brasileiro médio-baixo, fica achando isso bárbaro, porque mantém aquela imagem de príncipe, o poderoso, que não está sabendo dos problemas reais do país. A questão é extremamente complexa. Inclusive, eu não fico muito à vontade porque eu participei do processo, não como cidadão comum, mas estando lá dentro. Né? O senhor está bem a par de todos os campos. Está difícil. Eu tenho muita dificuldade de manifestar sobre isso, porque a conversa muda um pouco de fulcro, né? Então eu vou o seguinte, eu vou colocar uma outra questão aqui agora. Não é meio perigoso os senhores estarem aqui o tempo todo e o povo lá na rua admitindo que nós somos estruturalmente, necessariamente otimistas e que para nós... E não é um pouco perigoso também isso, o cara sentar lá no Palácio do Bandeirante aqui do lado, a prefeita sentar na cadeira dela e o outro sentar em Brasília e dizer assim, não, mas eles são otimistas, deixa o pau comer, deixa a coisa contar. Plenamente de acordo com a pergunta. Posso responder? Quando o senhor, através da sua assessoria, fez o convite, eu pensei muito nisso. E falei com uma assessora sua sobre se eu podia transmitir exatamente o que eu penso. Ela disse, não, o senhor está à vontade. Eu entendo otimismo no sentido de cada um, quer dizer, cada um de nós, foi como eu comecei, foi a postulação minha inicial, cada um de nós, cada indivíduo como cidadão, tentar cumprir o seu dever de modo absolutamente independente do governo. A meu ver, como cidadão que sempre fui, o povo sobrevive ao governo.
né? Para ser bem claro, contundente, nós não temos, há muito tempo, uma estrutura político-administrativa preocupada com o povo. Não. Nós temos um grupo de indivíduos, né, ligados em um processo que já é anacrônico e que insistem em dizer que isso é política, indivíduos extremamente mal dotados pela natureza e mal preparados, né? E o povo ouve como se... Eu de vez em quando vi isso, quando me lancei de processo. E aliás, um cidadão que é médico, de Mato Grosso do Sul, disse há pouco dias: o senhor é professor de cardiologia, o senhor é homem sério, não se meta nisso. Meu Deus! Então política tem que ser para quem é analfabeto? Tem que ser para quem vive hipocritamente, apertando a mão dos outros? Eu não penso assim. Veja bem, então, para responder com clareza, eu sou otimista no sentido de dizer que cada cidadão não sai quebrando o trem, não sai assaltando, porque ele não vai resolver nada com isso. E aí eu sou radicalmente contra a esquerda brasileira, semi-analfabeta, mal preparada, e tanto mal preparada que não consegue chegar ao poder com toda a força de que dispõe aí. Ninguém pode negar aqui a galvanização que foi esse processo agora. Quem vai negar isso? E no entanto perdeu mais uma vez. Mas, a meu ver, não é quebrando. Vamos nos lembrar do que houve nos últimos tempos no Rio de Janeiro, todo mundo sabe. Quebraram-se, eu não me lembro o número exato, mas quebraram-se alguns ônibus. O senhor jornalista está com o meu nome, não lembra daquilo. Queimaram-se o ônibus. Isso é uma demonstração de desespero do povo. Por outro lado, esse vandalismo não leva a nada, não constrói nada. Assaltar uma fábrica, assaltar um banco, eu entendo até que o sujeito faça por desespero, mas eu não aceito e nunca aceitarei que nenhum partido político possa estar de acordo com isso. Eu não aceito isso. Eu sou um pregador da ordem, da disciplina, do respeito. Essa é a minha tese. Se o senhor disser, está certo que está aí, não. Eu sou, e sempre disse, Deus pronunciar, agora eu voltei a ficar sério de novo. Nós estávamos falando de coisas amenas. Eu sou radicalmente contra esse modelo, um modelo que faz com que o que não presta do indivíduo venha à tona, né? E o que há de bom fique lá dentro. E agora a senhora é psicóloga, vamos juntos. O ser humano é uma mistura de anjo e demônio. O ser humano não é essencialmente bom nem essencialmente mal. É a educação que faz com que o que há de bom seja. E esse modelo que está, modelo político, de falsidade, de hipocrisia, de não compromisso com a verdade, modelo em que a gente vê Sua Excelência, com todo respeito, estou virando para a tela, Sua Excelência, o Presidente da República diz num debate: eu não tenho dinheiro, inclusive, para comprar aquele aparelho de som. E a pessoa volta. E para pagar essa viagem à Europa. E esse indivíduo logo, peraí, deixa eu terminar. Eu estou dizendo exatamente, esse indivíduo logo depois, eu não estou atacando Sua Excelência, eu estou dizendo que, infelizmente, Sua Excelência mentiu diante das câmeras, que não tem dinheiro para comprar, e depois gasta 300 mil dólares. Eu não estou dizendo que ele não deva gastar, ele pode gastar até $1 milhão. Que se eu tivesse $1 milhão, mas isso não é transmitir otimismo para ninguém. Não, isso é falso. Isso é falso. É mentira. Não estou defendendo o outro também, porque eu também não gosto do mesmo jeito. O senhor conhece minha posição? Eu fui claro, eu não gosto do modelo que está. Eu não gosto de desordem, nada disso. Eu não gosto de mentira, de cinismo. Eu digo o que eu penso. Agora, então, diante desse quadro, vamos então ser pessimistas? Dizer para o nosso cidadão humilde: não, o senhor chegue na sua casa, toque fogo na casa. Não! O senhor largue o seu trabalho. Não! Chegue na mesma hora do seu trabalho, chegue no horário, seja rígido, cumpra a sua obrigação, seja qual for. Lute e acredite que virão dias melhores. Essa é a minha mensagem. Sempre é possível melhorar. Mas aí eu acho que a gente continua reduzido a um salve-se quem puder. Não. Na medida em que as elites governantes não fazem nada há muitos anos. Não. É um quando as pessoas, veja o senhor, quando as pessoas têm plena consciência, só a maneira do homem se salvar é conhecendo. Só o conhecimento liberta o homem, mais nada. Na medida que uma pessoa estuda e tem consciência do mundo que a cerca, do mundo externo e do mundo interno, na medida que a pessoa tem uma ideia do universo em que ela vive, dos seus direitos e deveres, ela começa a viver melhor, ela respeita melhor seus semelhantes, ela fará melhor o seu trabalho e ela começará a perceber que é possível mudar o mundo em que ela vive. Essa é a minha mensagem. Eu concordo plenamente com você, mas eu acho que o governo tem que dar condições a essas pessoas. Foi o que eu disse agora, a gente não pode, a gente tem que esperar, mas não será que se o governo não der condições, o povo é que tem que dar condições. Assim você sabe que outro dia que eu tô falando. Mas você veja, Enéas, outro dia eu tive com um cidadão que fez o roteiro do filme A Insustentável Leveza do Ser. E ele disse que teve com o Kundera há 6 meses atrás. E que o Kundera disse para ele o seguinte: olha, ô Carrière, vai levar 100 anos para mudar essa situação da Tchecoslováquia. Pois bem, o povo se uniu, quis mudar a situação. 6 meses depois, a previsão da insustentável leveza do ser era insustentável. O povo transformou
pôs à sociedade. Então nós não podemos deixar só para que a decisão da nossa vida fique na mão dos governos. Você não acha que lá existe união? Você não acha que o nosso povo está precisando se unir? Claro. Você não acha que está todo mundo muito desunido? Claro. Eu acho que a questão aqui nosso tá certo, é um problema de governo, mas eu acho que é um problema do povo unido. Mas aí eu volto àquele ponto. Eu acho que é um povo hipnotizado por uma fatia da mídia e que não aceita a sua própria imagem. No momento em que ele não aceita a sua própria imagem, não pode se unir, porque ele despreza o que é ele mesmo. Vamos ver o negócio da gente, você colocou a mídia? Martinha, pergunte por gentileza aos nossos telespectadores que estão aí, nossos amigos, o seguinte: se existe algum veículo de propaganda que seja pessimista, se eles acham que pode existir. E se existir, qual deles é o pessimista? O jornal, a revista, o rádio, a televisão, o cinema, o outdoor? Se um veículo pode ser pessimista, e qual que eles acham que é o mais pessimista? Então vamos lá, com a sua perguntinha. Você acha que tem algum veículo de comunicação que seja pessimista? Tudo é uma questão de estratégia de marketing. Eles procuram, na medida do possível, levar otimismo para o público consumidor. Agora, em cada um reflete assim, dependendo da mensagem, otimismo ou negativismo. Você acha que o jornal ele noticia isento mais pro lado do otimismo ou mais pro lado do pessimismo? Bom, ele procura vender a matéria dele. Se a matéria negativa der dinheiro, ele explora a negativa. Igual um jornal que existe aqui na capital, que é de linha sensacionalista. E aquele que der uma matéria positiva, ele explora a parte positiva. O senhor concorda com ele? Eu concordo. Concordo sim. Nós vimos agora há poucos dias uma notícia. Ela é totalmente pessimista. Aliás, vem de encontro com aquilo que o povo brasileiro, ele pede que haja mais moralidade. É como esse juiz que ele diz claramente que permite que esses sequestradores do Diniz aí possam dar uma entrevista coletiva. Isso não existe na cabeça de ninguém. Isso, um brasileiro como eu, semi-analfabeto, que eu tenho só o curso primário, me dói profundamente. O brasileiro precisa se levantar e contra esse tipo de sensacionalismo. Ok, então, obrigado. E o senhor, concorda? Ou concorda não, porque você não estava ouvindo, né? Acha que tem algum meio de comunicação que seja pessimista? Não, o que eu considero é que, infelizmente, todo o meio de comunicação ele é condicionado a determinados fatores. E aí sim ele se transforma em otimista ou não otimista, segundo os interesses de quem o está patrocinando. Nós não temos uma informação isenta. Ok, muito obrigado. Ney? Olha aqui, pessoal, é isso aí que vai salvar o Brasil. O pessoal está se urbanizando e politizando. Na grande imprensa existe uma fórmula para dar notícia, nos grandes jornais, né? Os editores acreditam que desgraça vende. Então, quando nós lemos um jornal, acabamos com a sensação de baixo astral, pois tudo parece uma sucessão interminável de desgraças e mais notícias. Há alguns meses atrás, a revista Imprensa publicou um artigo sobre até que ponto essa ótica da imprensa não ajuda a criar um clima pessimista. A manchete, segundo o editor de um dos grandes jornais do Rio de Janeiro, há uma grande teimosia da imprensa em tratar a notícia pelo lado da desgraça. A manchete ressalta sempre o lado mais negativo, como por exemplo, o Boeing cai e mata 300 pessoas nas Filipinas. Para ele, a notícia poderia ser dada de outro jeito, exatamente para reverter essa expectativa de pessimismo. Boeing cai nas Filipinas, 12 pessoas se salvam. Agora eu coloco uma outra questão. No Brasil hoje, pode ser que seja uma crítica vulgar, né? Mas as pessoas falam isso a todo momento. No Brasil hoje, se alguém quer aparecer na capa de revista, tem 3 alternativas. Ou a mulher é bonita, tem boas formas e aparece pelada em algumas delas, ou tem AIDS e está garantido todas as capas, ou muda de sexo e garante pelo menos 60% das capas. Isso é normal, isso é da natureza humana. Vamos discutir no próximo bloco. Aqui está escrito assim: religião é pessimista ou otimista? Bem, vamos colocar a coisa de uma outra forma. Que papel tem a religião no pessimismo ou no otimismo das pessoas? Terezinha? Papel tem a religião? Se ela tem algum papel no otimismo, tem alguma influência no otimismo ou no pessimismo das pessoas? Religião aqui entendida como uma crença num ser superior, né? Seja de natureza transcendência. Olha, eu acredito que tem, assim.
Talvez tivesse que até elaborar melhor a resposta a essa pergunta, né? Mas porque já entra a religião é muito a minha especialidade, né? Mas vamos ver, como que é? Fala, Jorge. Eu acho que aí precisava... Vamos desmistificar um pouco esse assunto, né? Eu acho que você tem dois caminhos de religiões. Se você pegar as religiões clássicas, pré-cristãs e não judaicas, a ideia era da gente se realizar neste mundo. Então a religião se confundia com os ideais de beleza, com os ideais de tudo isso. Então a religião era um passaporte para usufruir o mundo. Depois veio o cristianismo, o judaísmo e tal, e a religião ficou um passaporte para você usufruir o outro mundo. Exatamente. E daí, então, é muito perigoso. Eu sou religioso, eu sou católico, mas eu acho que precisa tomar cuidado com essa coisa. Nós não podemos transferir o direito de felicidade do homem para o outro mundo. O direito de felicidade do homem tem que ser neste mundo. Aí eu acho que você pode falar de religião melhor do que eu. Quer dizer, tem que realizar a felicidade neste mundo. E Deus não vai ser tão injusto de querer que a gente passe uma vida de cachorro para ter um céu de anjo. Entende? Eu quero ter uma vida de anjo aqui, eu quero ter felicidade aqui dentro. Com todo respeito ao senhor, mas isso não é religião. Não é religião? Não é religião. Você vai querer uma ordem? Não. Eu brigo pela melhoria aqui, senão eu não tinha fundado um partido político, saí da minha vida, nunca fui político, fundei. Eu estou com o senhor, tem que melhorar aqui. Mas eu quero dizer que nós estamos falando de outra coisa. Nós estamos falando de bem-estar na Terra, no planeta. Religião é outra coisa. Religião está aí um instantinho. E antes de Cristo, o senhor me perdoe, mas antes dos judeus, já havia religiões como dos hindus que falavam de outra vida, falavam de tantas outras. Quer dizer, esse estado de crença, de fé, é uma coisa tão sublime que quem não tem não deve falar disso, né? Agora, eu não sou contra outra vida, não. Só para responder a pergunta do senhor, se vou deixar que o senhor Boris Casal pergunte, então vou aproveitar para responder de público. Eu creio em Deus. Peraí. Eu creio em Deus, creio com convicção, creio numa coisa extraordinária a qual eu não consigo ter acesso, né? E que me espanta, creio. E digo assim, religião é um estado de alma do qual só pode falar quem tem esse êxtase. E é bonito, quando a gente encontra um religioso convicto, puro, a gente vê como é bonita a doação dele, isso é uma coisa muito bonita. E há certos grupos da igreja que fazem muito pelo ser humano, não estou dizendo que toda faz, claro, não estou dizendo isso. Existem facções da igreja que são muito reacionárias, a gente sabe disso, né? Mas há muitos grupos aí que tentam melhorar a condição do homem. Sim, mas aí entra no princípio que ele estava falando, vive mas aí na Terra, esses o que eles fazem aqui. Esses grupos estão atuando numa coisa que não é, veja bem, um princípio fundamental. Você só ouve um teólogo convicto falar, a religião fala do espírito, né? Sim, mas isso aí começa a entrar numa coisa profunda, uma coisa de teologia e tal. A religião realmente, pelo que eu entendi que ele estava colocando, é isso aí. Quer dizer, as pessoas que estão aqui, que estão ajudando o povo, que estão distribuindo favores, que estão dando felicidade, que estão vivendo aqui, estão trabalhando aqui, isso tudo é religião. Claro, você veio à Terra, quer dizer, quando Deus colocou o homem na Terra, ele colocou para ele ter a vida dele e trabalhar e viver a vida dele aqui do melhor possível, quer dizer, da forma... Para começar justamente, para que ele aqui se desenvolva e viva a vida dele, quer dizer, sempre na tentativa de melhorar, Existem teólogos convictos que falam que religião é um espírito, mas há teólogos convictos que falam que religião é um dois grupos. Não, a encarnação faz parte da teologia mais... Era bom que eu houvesse um teólogo da mesa. Aqui convidado o senhor. Realmente tem várias religiões. Por exemplo, tem a parte do hinduísmo que eles vêm e explicam lá no templo, parados, meditando. Quer dizer, é uma forma de vida, uma escolha de vida. Agora, dentro do outro tipo de religião do povo, enfim, da massa, eu acho que é isso aí, é por aí mesmo, como ele falou, você tem que viver aqui, você tem que dar tudo de você tem que acertar aqui para que você depois seja cobrado lá. Por exemplo, a Bíblia diz assim, bem-aventurados os de espírito, porque deles será o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que sofrem, porque verão a Deus. Né? E depois tem aquela outra história lá. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É evidente que a Bíblia não fala da agulha de costurar, de coser, né? Fala da agulha que era a passagem lá do camelo na porta da cidade lá, né? Mas de qualquer forma é uma discriminação contra os ricos. Então eu pergunto o seguinte, não seria mais fácil a gente, por exemplo, ter uma religião que dissesse assim, vamos ser felizes aqui e lá?
Eu acho que não é uma questão, mas eu acho rico, se você me dá licença. Eu acho que as pessoas podem até ter dinheiro e não ser escravo do dinheiro. Não colocar toda a sua energia naquilo, sabe? Não depender só daquilo para ser feliz. Eu acho que o dinheiro está aí, eu acho que Deus é maravilhoso, quer ver todo mundo tendo muito conforto. E não podemos separar, acho que religião de espírito, porque o espírito está dentro da gente. Eu acho que o corpo é o templo do espírito. Então o espírito já está aqui. Uma vez que a gente morre, começa-se uma vida espiritual, mas o espírito já está aqui. Por isso que as pessoas dizem, querem me levar espiritualmente. O espírito está dentro da gente. De repente uma sementinha que brotou e começa a crescer. Então é uma coisa mesmo de dentro para fora. Então não dá para separar, acho que isso. O espírito já está aqui dentro. A vida espiritual já começa aqui na Terra. E as boas novas, de uma vida boa, melhor, já começa aqui. Essa história de rico, eu interpreto dessa forma. Eu já interpreto talvez como uma chamada, assim, tipo, o rico, ele pode ajudar mais. Ele pode dar mais dele. Porque o rico, normalmente, quando ele vive numa ostentação, ele vive bem, é difícil ele ver ele pode se tornar egoísta. Então ele vai se tornar isso, viver de tudo que ele tem, do melhor, e esquecer a parte que está por baixo dele. Eu acho que isso é uma chamadinha para que o rico se preocupe, justamente como ela diz, entendeu? E dividir aquilo que ele tem um pouco. Eu acho que há dois excessos que afastam o homem da espiritualidade. O excesso de riqueza e o excesso de miséria. É muito difícil no excesso de miséria você ter uma dimensão espiritual, como é muito difícil no excesso da abundância, entende? De fato, a humanidade talvez não tenha cacife para que todo mundo viva naquela grande abundância. Mas a humanidade tem cacife para que os homens vivam com um pouco mais de decência e possam até exercer seus valores espirituais, tá certo? É um problema de justiça política. O maior problema religioso do mundo hoje é se promover a justiça, entende? Na Terra. Não é um problema só de história, é um problema de oração, de fé, de tudo, mas também é um problema de justiça, entende? É um problema de você pegar os bens da Terra e colocar a serviço dos homens. E não os bens da terra a serviço de facções, a serviço de meia dúzia de privilegiados, entende? É pena que isso não seja o que eu estou dizendo, o que a gente lê nos textos, entendeu? Religiosos. Eu quero dizer que a religião normalmente, né, ela não parece, ela como um todo preocupada com isso, né? Claro que eu penso assim, entende? Mas isso é um problema, infelizmente, político. Eu acho que é um problema de miséria ou de ter muito mais dinheiro. Eu acho que é aí que você tem que ser bem forte espiritualmente. Sabe? Aí que tá, aí que você cresce. Porque você estando lá embaixo e crendo, ainda estando forte espiritualmente, ou você estando lá em cima, cheio de grana, e ainda sendo humilde, sabe? Conservando aquelas qualidades, sabe? Dividindo, repartindo, acho que é aí que tá uma pessoa espiritual. Porque quando ela tá numa boa, tal, é muito mais fácil, né? Eu acho aí a coisa individual muito difícil de se analisar. Cada homem tem o seu caminho para chegar a Deus, entende? No plano pessoal. Agora, nós aqui estamos falando um pouco da sociedade. Como é que a sociedade tem que provisionar as condições para que os homens se realizem? Sem dúvida que os valores externos, influenciam demais, mas eu acho que é aí que está, por isso, uma coisa espiritual é uma coisa muito profunda. Aí que está a espiritualidade, quando você não tem o que comer, você está numa boa, que ele falou, né? Bem-aventurados que choram, porque o cara está chorando, é difícil. Claro, é muito mais fácil que eu estar com a barriguinha cheia e falar, estou numa boa, creio em Deus, divido, reparto, né? Por exemplo, eu digo assim para uma pessoa, olha, você será, na base do seu otimismo ou do seu pessimismo, estará a vida futura, a vida eterna, certo? Evidentemente, a vida eterna deve ser composta de 3 partes, segundo a religião católica: o céu, o inferno e o purgatório. Agora, a base dessa coisa toda aqui é o capeta, o diabo. Não é? O diabo é a base da coisa, não é? Se você não fizer isso direitinho, você vai para o inferno, vai ser punido na vida eterna. Então, o rico aqui na terra, que não distribui, que não faz a coisa direito, não vai passar no fundo da agulha lá. Ele vai para o inferno. O que sofreu vai para o céu. Agora, então nós temos 2 caminhos, o céu e o inferno. Para admitir os 2 caminhos, é preciso admitir a existência de 2 pessoas, 2 entidades que comandam esse espetáculo. O céu é com Deus, o inferno é com o diabo. O Papa disse no final do ano passado, Sua Santidade, que o diabo existe. É uma frase curta, não vou dizer grossa, porque eu não quero ser indelicado com Sua Santidade, mas disse assim: o diabo existe, ponto. Marta Orosini, minha musa. O povo acredita no diabo aí, não? Nossa, será que era ele se manifestando? Tomara que não, né? Vamos saber se o pessoal acredita. Você acredita em diabo? Eu acho que não. Esse negócio de diabo eu não acredito, não. Acho que tem alguns diabos na Terra aí.
Sei lá. Então, falando de religião, eu acho que eu queria dizer assim, por exemplo, a religião que tira o salário todo do trabalhador, o cara vira a carteira lá em cima da mesa, isso aí eu acho que pode ser representante do diabo. Na minha concepção de ver as coisas, não sei. Vamos voltar então pro estúdio. Não, vamos perguntar pra mais gente aí se você acredita no diabo, Martinha. Vamos lá. Ah, eu voltei porque me chamaram. Vamos lá então, vai. O diabo realmente existe. E essa palavra diabo, ela vem de origem grega, que significa caluniador. Então, Satanás, o diabo. Deus chamou ele de Satanás porque ele foi opositor. Ele se tornou um opositor da criação de Deus. Quando Deus fez Adão e Eva, duas pessoas magnificamente bem feitas, então Satanás veio dizer que estava tudo errado. E ele existe assim, ele fica na cabecinha que nem naqueles desenhos animados fica assim um diabinho na orelha falando as coisas. Não é uma pessoa, ele é um espírito, entendeu? Ele tenta os outros, ele tenta os outros para fazer o mal. Ele tenta, tanto ele tenta como também ele tem os seus correligionários. Daniel mesmo diz que ele tem cerca de 100 milhões de anjos que participam juntamente com Satanás. O que a pessoa tem que fazer para não cair nas garras do diabo? A pessoa, para se livrar da garra do diabo, primeiro tem que confiar em Deus, entregar a sua vida para Deus, entendeu? E fazer tudo o que é correto. Talvez nós não sejamos aquela pessoa perfeita. A perfeição, ela vem aos poucos, ela se gradua. A gente não adquire assim rápido a perfeição. Mas à medida que a gente for confiando em Deus, adquirindo confiança com as pessoas, amando o seu próximo, fazendo aquilo bom, que é de real. Ser otimista? Ser otimista, entendeu? Apesar que a religião hoje, ela não está dando muito otimismo, entendeu? Porque ela também está envolvida com a coisa diabo, entendeu? Mas se nós confiarmos... O diabo está na política, é isso? Na política, na religião, na sociedade, enfim, ele se envolve com tudo e com todos. Vamos voltar agora então. Ney? Esse viaduto do chá é fantástico. Porque nós estamos aprendendo com o viaduto do chá, que tem gente que não aprende nem com pancada na cabeça, então não tem jeito. Então, a maioria das pessoas aprende. Nós descobrimos na última eleição, nós descobrimos que é possível existir no Brasil um número grande de partidos políticos que eventualmente possam representar vários lados da sociedade. Então nós admitimos uma coisa que a ciência política chama de pluralismo partidário, pluralismo ideológico. Quer dizer, podemos ter 20, 30 partidos, 5, 2, que possam conviver harmonicamente na disputa do poder. Não precisa ter sempre um partido bom, um partido ruim. Tá falando agora do Caio lá, porque essa dicotomia entre bem e mal, né? Então nós descobrimos no Brasil que existem possibilidades de convivermos aqui com pessoas que pensam de maneira diferente politicamente. E que essas pessoas têm o direito de se apresentar, ser votada e votar, né? Agora, o viaduto do chá ensina todo dia aqui, senhor Fernando Cerdeira. Não aprende quem não quer. O pluralismo das pessoas. Que cada pessoa pensa de uma maneira diferente. Reflete uma cultura diferente. Tem mais ou menos dentes na boca. É o único lugar no Brasil que o povo aparece na televisão. Eu estou até querendo mandar um tape pro doutor Roberto Marinho e pro Fernando Collor de Mello para ver o povo. Tem gente que não vê o povo. Vou mandar um tape lá do viaduto do chá. Esse aqui é o povo brasileiro. Dá uma olhada aí. Nós voltamos já já. Olha aqui, essa história de que os jovens de hoje são o país de amanhã já não está agradando boa parte deles. Porque, Martinha, o que poderia ser um grande orgulho repercute também o fardo de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, que nem todos querem carregar. Há quem prefira lavar as mãos com outra história. O país de hoje é a juventude que ele formou. Isso demonstra um pouco de pessimismo entre os jovens que se sentem atualmente duvidosos em cuidar apenas de seus próprios problemas ou tentar ajudar também os problemas sociais. Isso se falando também de jovens com 16 anos que agora têm a responsabilidade de escolher um presidente. O voto do Dr. Enéas, cardiologista, vale tanto quantitativamente quanto o voto de um garoto de 16 anos de idade. Então eu pergunto o seguinte: os jovens são otimistas, Martinha? Vamos começar com essa senhora aqui então, que é escritora, já escreveu 5 livros, saber se ela acha isso. Acha que os jovens são otimistas? Acho que os jovens são pessimistas, exatamente porque eles não tiveram a condição que nós, da década de uns 40, 50 anos antes tivemos. Porque nós aprendemos a lutar por nós aprendemos a cavar o ouro e não recebemos tudo de mão beijada. Então o jovem de hoje é pessimista
otimista é porque ele ouviu falar em pessimismo. Porque o pessimismo é estado de espírito. Tá bom, deixa eu ver aqui. O que você acha disso? Você é pessimista? Olha, eu concordo um pouco com ela. Que ela disse que os jovens, antigamente, eles aprenderam a cavar, né? Mas eu acho que existe um jovem otimista, igual o presidente, que ele foi um jovem que desde pequeno teve financeiramente poder ajudar ele, né? Teve incentivo para ajudar ele a estudar e crescer e tudo. Mas agora um jovem que desde pequeno ele é obrigado a lutar sozinho, igual existe muitos aí pelas ruas, ou que sai de outros estados para vir para um outro estado diferente para trabalhar, ele tem que ser pessimista, porque... Você então é um exemplo desse tipo de jovem? Um exemplo. Existem outros exemplos até piores do que eu, né? Que eles aprendem a lutar. E através de lutar, eles são armados para enfrentar também, né? E se ele for otimista, ele tá tudo legal para ele, se por acaso tem uma desgraça em cima dele... Acho que o pessimista, ele se decepciona menos, no caso. Claro, decepciona menos. Tá ok. E você, é pessimista ou otimista? Bom, eu vejo, em termos sociais, eu sou uma pessoa otimista porque eu vejo que é um processo de democratização que é inegável, né? As pessoas estão podendo, em relação a 50 anos atrás, quer dizer, você tem um processo de inserção das pessoas de uma maneira... Tá certo, eu concordo que é uma maneira precária, mas ainda existem os princípios para essa inserção. Por outro lado, eu respeito quem votou no outro candidato que foi eleito, né? Eu acho que é um voto, uma opção democrática e tal, mas eu acho que nesse ponto eu sou pessimista. Eu acho que não vai mudar muita coisa, nós conhecemos as pessoas que estão junto com o presidente eleito, e nesse sentido eu sou pessimista. Eu acho que a tendência é permanecer toda uma estrutura de dominação. Mas você parece um jovem informado, você acompanha as coisas. Eu procuro acompanhar, tenho uma vinculação bem grande com a questão política. Traz esses dois lados, quer dizer, é otimista, mas sabe ser pessimista também em relação a algumas coisas. Em termos desses princípios básicos que estão, de certo modo, implantados, né, que as pessoas estão discutindo política, é interessante esse programa, discutindo as questões das pessoas aqui. Eu acho que eu sou otimista nesse ponto, né, de que as pessoas estão podendo, em princípio, em termos formais, participar mais. Mas, por outro lado, politicamente, eu acho que com a vitória do atual presidente, eu sou pessimista. Você tem quantos anos? Tenho 15 anos. 15 anos. Você é um otimista ou é um pessimista? Otimista. Por quê? O que é ser otimista? Otimista é ver um Brasil crescer cada vez mais financeiramente e com tendência cada vez mais de ter um país mais feliz, de jovens cada vez mais unidos, que sem os jovens o Brasil não tem futuro. O que você vai fazer para esse país ser melhor? Procurar cada vez mais incentivar a nossa turma, né, de jovens, e se Deus quiser, teremos um Brasil melhor. Se Deus quiser. Ney? Bem, duas observações rapidíssimas. Primeiro, é natural que todos os assuntos tratados no Canal Livre desemboquem na área pública. É a presença do Estado na vida brasileira. O Estado domina hoje 72% da economia do país. Então, só tem 28% que não está nas mãos do Estado. Então, um Estado que detém 72% da economia, o meu otimismo, o meu pessimismo está eventualmente vinculado a essa dominação do Estado. Um Estado que tem agência de turismo, tem companhia de aviação, que tem banco, tem mais não sei o quê, tem tudo, um país que se mete em tudo. Não estou dizendo que está certo, mas que se mete. Então é natural que reflita. Eu fico feliz, porque antigamente, quando a gente tratava de qualquer assunto que entrava na política, a gente falava, política não, que eu não quero saber. Hoje é o povo que está colocando, não somos nós aqui. O povo é que está pautando o otimismo, o pessimismo na linha do raciocínio político. Uma. Segundo, o José, dono de uma oficina mecânica, pode estar eventualmente otimista, porque ele vai pegar carros a álcool para transformar em carros a gasolina. O que não deve ser feito, acho que é bem perigoso. Muito bem. Mas o Joaquim, que é dono de um carro a álcool, está pessimista, porque disseram para ele que o carro dele caiu 37% esse ano. Então, para os pessimistas e otimistas do projeto do Proálcool e da gasolina, o Jornal Bandeirantes, daqui a poucos instantes, às 19 horas e 30 minutos, tem uma matéria especial, elucidativa, até onde eu pude saber, altamente completa, sobre o problema da gasolina e do álcool no país e tudo que tem se falado sobre isso. Logo mais no Jornal Bandeirantes, aqui na casa, às 19 horas e 30 minutos, com a Marília Gabriela e com Ferreira Martins e a equipe do jornal. Os senhores agora têm 30 segundos cada um, tem 30 segundos para chegar no minuto para suas considerações finais. Terezinha. As considerações finais, Ney, agora? Fala o que você quiser. Eternidade. Tentando juntar o que foi dito e acho que traz muita coisa para a gente pensar, né? Eu diria assim que acho que ser otimista quando a situação é favorável é fácil.
né? Ser pessimista quando a situação não está favorável, acho que é perfeitamente compreensível, mas é nesse momento que cada um tem que contar com as suas forças internas, né? O que eu estou chamando de forças internas aqui são criatividade, coragem, autoconfiança. Acho que esses elementos vão fornecer instrumentos para cada um enfrentar a realidade que, no caso, se apresenta desfavorável. Caio? Eu falei relativamente pouco hoje, eu acho, porque eu fiquei prestando atenção no que as pessoas disseram, falaram coisas muito ricas e o pessoal no viaduto do chá também, acho que eu aprendi muito hoje. Eu continuo achando que otimismo, pessimismo é uma maneira de ver a realidade. Eu atualmente me sinto, assim, politicamente em relação ao país, extremamente pessimista. Eu acho que vai ser um desastre, que vai dar tudo errado. Mas eu comigo mesmo, enquanto ser humano, eu estou muito otimista. Eu acho que eu vou resistir. Eu acho que meus companheiros de geração vão resistir também. Não há presidente, não há sua excelência que tasque o destino desse país maravilhoso, seu grande país do terceiro milênio. Ninguém vai roubar isso da gente. E eu acho que, como a Terezinha falou, eu acho que é o momento da gente se testar numa hora da história do país tão negativa e vamos resistir, vamos acreditar que vai dar certo, porque nós somos ótimos e esse país é nosso. Esse país não é de mais ninguém, a não ser de nós mesmos. E nós vamos fazer ele dar muito certo e, em consequência, a nossa vidinha individual pequena também vai dar muito certo. Eu queria terminar citando o Oswald de Andrade, dizendo que a alegria é a prova dos 9. Vamos chegar lá. Dr. Jorge Cunha Lima tem uma empresa, que é uma empresa voltada para o lucro, mas voltada também para a área cultural, que, aliás, é uma observação de 15 segundos só. Eu não vi qualquer candidato à presidência da República levantar uma questão cultural durante a campanha. Eu sempre ouço dizer que a história só registra para a posteridade os gestos culturais. Em todo caso, não vou ficar aqui. Então eu queria saber, então o Dr. Jorge tem uma empresa que tem um ticket, né, cultural. As empresas compram esse ticket como se fosse um ticket de alimento, que é o alimento cultural, e distribuem para os seus funcionários, etc. Nós já falamos aqui várias vezes. Dr. Jorge, sobre o otimismo e pessimismo. Quando você tocou na questão cultural, eu que comecei o programa tão otimista e tão... falei, será que eu vou terminar pessimista? E aí eu acho que, de fato, há uma desatenção para o problema cultural. Quer dizer, os valores do nosso povo que se expressam através da arte, de tudo isso, são esquecidos pelos políticos. E nós ficamos num país meio de surdo e mudos exatamente porque esses valores são colocados como assunto de segunda categoria. E a cultura não pode ser um assunto de segunda categoria dentro de um país. Apesar disso, eu continuo otimista, porque quando toda vez que eu vejo esse programa, eu gosto de olhar o viaduto, ver o que a Martinha fala. E lá a gente vê que o povo tem um bom senso com relação ao otimismo muito grande. Otimismo quer dizer a potencialização dos seus valores para ganhar a sociedade que ele deseja, entende o povo? E eu sou otimista porque o povo sabe buscar um dia a sociedade que ele merece. Lilian? Eu tenho que falar que eu confio nos jovens, por exemplo, nós todos. Eu acho que o otimismo é uma coisa que vai para frente, qualquer coisa vai para frente com otimismo. Fiquei muito contente nas eleições, com a turma toda vibrando, com otimismo. Isso é otimismo, quer dizer, todo mundo na rua, cada um com o seu partido, cada um lutando por aquilo que queria. E eu não acredito, meu problema não é governo, meu problema é povo, eu acredito no povo. E se o povo está unido, se o povo realmente é otimista, esse Brasil vai para frente. A dona Lilian, quando eu cheguei aqui no estúdio, ela falou assim, tô meio nervosa, porque é a primeira vez, não sei o quê. Como a senhora viu, não doeu. Não. Não. Segundo, já pode fazer novela na Globo, na TVS, na Bandeirantes, porque tá soltinho. Doutora Enéas. Olhando pro relógio, não deixa eu primeiro queria aproveitar para agradecer uma cerimônia da qual eu participei ontem no Colégio do Rio de Janeiro, Colégio Sousa Marques,
onde uma série de garotos novos, eu posso chamá-los assim, que são adolescentes, de 16, 18 anos, me deram um prêmio. E eu agradecer, eu disse que o que mais me impressionou na ocasião, e eu repito aqui para os que não conhecem o trabalho daquela professora, dona Estela Souza Marques, foi ordem. Voltei à tecla. Eu fiquei impressionado com uma escola que eu gostaria de construir. Eu vi alunos tocando instrumento, eu vi um coral, eu vi a professora levantar a mão e dizer todos de pé, todos ficaram de pé. Eu fiquei estupefato. Meu Deus, isso ainda existe. Quer dizer, uma escola funcionando em moldes tradicionais, uma escola onde os meninos falam corretamente a língua, onde há um esmero no manifestar. E isso, como isso é meu modelo de educação, que eu não acredito na guinada toda que foi dada, eu queria dizer que é possível, nesse oceano em que nós vivemos, né? É possível encontrar pequenas ilhotas de negação de entropia. E eu creio nesse esforço, que poderia, claro, ser mais rápido se começasse por cima abaixo do governo, mas pode ser um esforço de grupos isolados. Eu acredito nisso, piamente. Por isso, eu criei partido político, por isso eu estou me lançando no Brasil inteiro, não candidato, mas chamando pessoas para... E eu creio na força que existe em cada ser humano, em cada um de nós. Eu acredito no homem, eu sou otimista. Virgínia? Eu agradeço a participação, realmente foi ótimo estar aqui com vocês. E vocês estão aqui falando, eu estou realmente me lembrando de uma coisa que tem sido muito louca nesses últimos tempos, né? Queria mandar um beijão para minha avó, que acabou de fazer uma amputação, e tem sido um exemplo de otimismo na minha vida. Sabe, uma pessoa que está cheia de vida dentro dela, então acho que é por aí. De repente é uma coisa que vem de dentro da gente, que a gente tem que buscar isso. Com otimismo a gente vive, a gente sorri, as pessoas acho que já são vitoriosas a partir que elas se posicionam nessa linha, né, dessa forma. Eu acho que o pessimista é um perdedor, não tá com nada, não vai chegar a lugar nenhum, não vai nem começar, porque ele já acha que não vai dar certo. Então eu sou uma pessoa completamente otimista e eu acho que a gente tem mais do que ser mesmo, não tem por onde, né? O que restou é por aí, vamos puxar daí, né? Puxar do otimismo mesmo. Bem, o Canal Livre deste dia da semana tratou aqui de otimismo e de pessimismo. Nós tivemos a honra de contar aqui o Dr. Jorge Cunha Lima, escritor, empresário, dono da agência de publicidade ADEX, ex-secretário da Cultura do governo Montoro e ex-presidente da Fundação Casperibio e empresário na área de ticket cultural. A Lilian Mello Bomeni, que é empresária do ramo de turismo e hotelaria, tem a Cabana Búzios Empreendimentos Turísticos Limitada lá em Búzios. A doutora Terezinha Tomé Batista, que é psicóloga, o Caio Fernando de Abreu, escritor, Dr. Enéas Ferreira Carneiro, cardiologista, professor de eletrocardiografia no Rio e São Paulo e ex-candidato à presidência da República do país. A Virgínia Novick, modelo aí de sucesso das lojas Marisa da televisão brasileira. Daqui a poucos instantes, o noticiário local, noticiário de São Paulo, e a TV Bandeirantes hoje vai apresentar um assunto que está aí todos os jornais, todo dia, está tendo uma confusão danada. Tem gente aí, um assunto complicado, dizem que está faltando álcool, que vendeu açúcar em vez de fazer álcool, dizem que não, que a Petrobras é que está contra os carros a álcool. A grande verdade é que nós iniciamos no Brasil uma alternativa energética histórica. País pobre, terceiro-mundista, subdesenvolvido, conseguimos criar aqui um projeto chamado ProAlco. Né? E o negócio deu certo aqui no Brasil. E tanto está dando certo que os norte-americanos agora vão adotar na sua utilização energética do combustível, 80% de gasolina misturado com 20% de álcool. Porque os americanos verificaram que a poluição diminui com esta mistura que nós inventamos aqui no Brasil. Imagine, nós aqui inventamos essa mistura. Nós temos áreas enormes que podem ser plantadas ainda e estão passando por uma crise que para muita gente é uma crise de falta de vergonha. É um assunto altamente controverso. Já tem gente aí, eu sei até de um diretor da Petrobras que mandou modificar o seu carro de álcool para gasolina. Então a pessoa já fica mais assustada. Se o diretor da Petrobras manda o carro dele na oficina e fala, olha, não quero mais que seja a álcool, transforme o bicho na gasolina. Então quem tem carro a álcool fica desesperado. Não é verdade? Então é um assunto polêmico que envolve o governo, envolve até o monopólio da Petrobras, envolve subsídio, envolve venda de gasolina para o exterior a preço mais barato porque sobra. Agora, tudo isso a gente pretende dar um esclarecimento logo mais no Jornal Bandeirantes, às 19h30 aqui na casa, numa matéria especial. Tenham todos um bom fim de semana. Pelo amor de Deus, me assistam amanhã às 10h30 da noite, sábado.
É dia 13, né? Entendeu? Quando eu tava na quinta-feira, eu ganhava da TVS e da Globo. Agora minha na sexta, então os homens me dão uma conta aqui. Muito obrigado, bom fim de semana e muito obrigado aos senhores.